Fala pessoal, estamos ao vivo de novo, aqui direto da Expo Center Norte, na feira da Fenazan. Estamos aqui com o nosso stand da Canaflex, né? Com o CanaCast, que é esse podcast, que é uma iniciativa da Canaflex. Então estamos aqui hoje, mais um dia, então corre para cá, não perde tempo, porque hoje já é o segundo dia, né? Então a feira vai até amanhã, até o dia 23. Estamos localizados aqui na I1314, né? Para vocês conseguirem achar a gente aqui dentro da feira, tem vários stands, está bem cheio. A feira está bem movimentada, então não perca o evento está muito bacana, tá bom? Temos diversas soluções aqui dentro do nosso stand para você conferir. Se você não segue a gente nas nossas redes, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, não deixa de seguir a gente nessas redes para estar acompanhando mais novidades como essa. E hoje, né, para a gente começar o dia bem, a gente vai falar hoje sobre casos reais e histórias de campo com a equipe de promoção técnica, e eu estou com essas duas lendas aqui da promoção técnica. Eu vou deixar que eles se apresentem. Calma. Eu sou o Raul Risato e sou supervisor da promoção técnica. Temos uma equipe de promotores que são engenheiros e que acompanham as obras no dia a dia. Rodrigo aqui do meu lado. Eu sou o engenheiro Rodrigo, também faço parte aí, como o Raul comentou, da equipe nossa de promoção técnica da empresa, que auxilia aí os clientes aí no pós-venda e atendimento aí de treinamentos e instalações dos materiais da Canaflex. Isso, hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, como vocês perceberam, a gente até mudou um pouquinho aqui o cenário, então hoje a gente tem dois convidados, né? Que é interessante para a gente fazer esse bate-bola sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu quero perguntar, né? Qual que é o papel principal da promoção técnica e como isso nos diferencia da concorrência? Perfeito, Vitor. Esse é um papel muito importante para a gente aqui na Canaflex. A gente dá uma relevância muito grande para essa equipe. Por quê? Tudo começa no projeto para a gente. Então, as nossas tratativas iniciais são com o projetista, onde a gente leva informação técnica e depois, logo após disso, a gente parte para os cronogramas de execução de obra. Então, quando a obra se efetiva mesmo, que ele sai do projeto e vira obra, aí é que a gente acompanha. E também temos um trabalho que é dedicado a esse desenvolvimento durante a execução das obras, né? A aplicação dos produtos corretamente. Tá? E o Rodrigo é um desses que faz esse trabalho. Ele pode até também falar aí um pouquinho sobre esse trabalho. Sim. E esse trabalho de vocês é muito legal porque vocês acompanham a pré-venda e a pós-venda, né? Porque muita gente fala, né? Não adianta nada você ter o melhor produto, mas você fazer uma instalação ruim, né? Então você tem que acompanhar, tem que garantir que, né, o cliente ele vai fazer a instalação, aplicar da forma correta para que você consiga ter os melhores resultados em obra, né? Correto, perfeito. E quais são os principais desafios que vocês já encontraram na execução de um projeto, né? Os principais desafios aí, Vitor, quando nós acabamos identificando os projetos, né? É justamente você entender a necessidade do cliente no que ele precisa no projeto, né? Então precisamos verificar aí qual o recobrimento que ele está tendo, qual carga, qual que é o desafio que ele vai ter, é uma passagem de tráfego, é uma obra no centro de uma cidade muito movimentada, com meio urbano bem movimentado, que é difícil execução. Então, a hora que consegue se identificar essas necessidades, a gente tenta aplicar da melhor forma possível o material da empresa e também tentar passar para o cliente a melhor solução também. A gente tenta auxiliá-lo na visualização da obra e ver o que pode ser facilitado para ele durante a execução para que essa obra seja efetuada o mais rápido possível. Sim, legal. E quais são os erros mais comuns que o mercado ainda comete nesse tipo de projeto? Os erros ainda que acabam, hoje o corrugado já está bem difundido já aí nas principais construtoras, em órgãos públicos, né? Ele já ganhou bastante mercado já, né? Mas mesmo assim ainda existem bastante problemas que ocorrem durante a execução dessas obras, porque ainda existe a mentalidade que o pessoal que trabalhou com tubo de concreto, eles algumas vezes nós pegamos essas situações que eles acabam executando as obras com tubo em PAD da mesma forma que o tubo de concreto. Sim. O tubo PAD precisa de uma compactação em camadas, né? Até você chegar na geratriz superior e ter o recobrimento mínimo, né? O concreto ele não precisa compactar, então. Exato. A maioria das vezes, não é que ele não precisa, às vezes
ele aceita um pouquinho mais de desaforo devido a ele ser rígido, né? Sim. Só que é aquela diferença que nós comentamos, né? Em manual técnico. O tubo, o PAD, ele consegue se defletir aí até 5% do seu diâmetro, né? Sim. O concreto, se ele ceder a estrutura, o suporte de resistência dele, ele trinca. Sim. Então, mesmo E aí que se começa a você... ter, vazamento, né? Exatamente. Então, se você não tiver feito também corretamente uma compactação do tubo de concreto, ele também vai sofrer as mesmas condições do PAD. Só que o PAD ele tem um comportamento, uma interação solo-tubo maior do que a do concreto. Sim. Então, é por isso que ele precisa dessa compactação. É por isso né? que o nosso trabalho, né, Rodrigo, Sim. ele começa, na verdade, Vitor, bem antes, no Sim. projetista. Porque quando um projeto já é concebido para a tubulação em PAD, o que acontece? Todas as tratativas seguintes ficam mais interessantes, Sim. ficam Exato. mais perfeitas. Né? Então, o nosso acompanhamento se encaixa perfeitamente. Agora, se você pegar o cliente que está habituado com uma sistemática e quer aplicar a mesma no produto de PAD, não. Sim. Tá? O correto realmente é adotar a sistemática do polietileno, né? Sim. Então, desde o início, por isso que nasce no projeto. Tá? E há alguns casos que o projeto já foi desenvolvido, às vezes, num tubo de concreto. Sim. Mesmo assim, a gente tem uma equipe que consegue reverter esse tipo de situação e fazer esse tipo de simulação e poder executar também com uma tecnologia diferente, dando todos os parâmetros técnicos para o cliente, né? Bacana. E como vocês já acompanharam diversas obras, quais foram os principais ganhos que vocês observaram em relação a custo, a tempo de obra, segurança? Exato. Até um exemplo mais recente, né, Vitor, que nós estamos fornecendo até agora, a obra ainda continua sendo executada, né? Estamos fazendo um fornecimento de tubos Verolight, né, que essa última tecnologia que a Canaflex adquiriu recentemente, né, tubos de até 3 metros de diâmetro, né. Sim. Estamos fornecendo esses tubos com 2 metros de diâmetro e com barras entre 18 e 19 metros de comprimento aí, por uma obra que está sendo executada no Pantanal. É uma estrada elevada, né, para justamente ter um tráfego na região em épocas de cheia das lagoas no Pantanal, né. E eles estão sendo utilizados como os vasos comunicantes entre as lagoas e o Rio Paraguai, né? Sim. E um das ali que a gente pode citar aí como as vantagens dessa instalação usando o PAD é que o projeto anterior estava em aduelas em concreto. Sim. Então, para você chegar nesta obra é só por balsa. Então, você vê que se fosse levar peça por peça de aduelas até a obra, ia levar muito tempo, porque só de balsa leva-se 12 horas para chegar ao local da obra. A logística em si A já era logística complicada. já é complicada. Então, com esses tubos, como o tubo é mais leve, eles conseguem levar nesta obra 5 barras de tubos de 2 metros em diferentes tamanhos, 19, 16, 18 metros de comprimento. Diferença muito grande, né? muito Fora grande. o tubo que é muito mais comprido, né? Exato. E o que esses comprimentos fazem de diferença na obra é que eles é só chegar lá, abrir a vala na transversal da vala, e instalar na transversal da estrada e instalá-lo diretamente e recobri-lo já. Sim. Porque ele não já está sendo enviado pronto, você não vai fazer nenhuma conexão nesse tubo. Sim. Então essa é uma vantagem de cronograma muito alta que eles acabam ganhando nesta execução de cronograma. Então Sim, a obra bacana. vai se dar um avanço muito mais ágil comparado Sim, se sim. fosse feito com a duela. Sim, você vai conseguir diminuir o tempo de obra, né? Correto, exatamente. Perfeito. Isso, inclusive, Vitor, também nos dutos da elétrica, que a gente acaba, a feira é mais Sim. dedicada a saneamento, né? Então a gente acaba falando menos da elétrica, mas mesmo assim nós temos os dutos da elétrica, que são tecnologias de PAD corrugados. E o corrugado tem que obedecer esse sistemática que o Rodrigo está falando. Então, e são grandes lances que a gente fornece, inclusive, Sim. tá? 50, 100 metros. Então, isso também é um aproveitamento do custo-benefício da execução, né? Até de duto a logística até é mais rápida, né? Porque, se eu não me engano, você pode me corrigir, mas acho que é em rolos, né? Que é feito. Isso, perfeito. Rolos de 50 ou 100 metros. Isso Então, até você vai de caixa a caixa. Para quem conhece um pouco de uma instalação subterrânea de elétrica, você vai de caixa a caixa sem emendas, muitas vezes. Sim. Então, esse foi uma tecnologia que começou em 84 no Brasil e até hoje dá resultados positivos, né, numa obra. Que bacana. E, pessoal, quais critérios o engenheiro deve avaliar ao escolher o tipo de tubo para a obra? Um dos principais critérios, primeiramente, que o engenheiro deve
se atentar, né, Vitor, é quanto à aplicação dos materiais. Você verificar aí, é uma obra rodoviária, é uma obra de meio urbano, é uma obra na zona mais rural, agrícola, né? Que tipo de fluido vai estar passando? É um fluido mais agressivo? É uma rede de drenagem? Com essas perguntas iniciais, você já começa a desenhar mais ou menos que tipo de material você vai ser aplicado, né? Para um recobrimento mais alto, que vai exigir mais do tubo, aí você tem que aumentar o SN. Então, vai desde o SN2, vai para um SN4, um SN8, né? Sim. Dependendo muito aí da qual exigência vai estar sendo aplicada em cima do tubo, né? Uhum. E quanto ao fluido, se for um mais agressivo, né? Um esgoto bruto, por exemplo, né? Que temos aqui hoje, né? O esgoto, ele vira praticamente um químico, né? O esgoto, ele produz um gás dentro da tubulação, que é um gás corrosivo, né? E onde vai, se fosse um tubo de concreto, se ele não tiver preparado para suportar esses gases no interior da tubulação, ele começa a ser corroído. Sim. Então, e o PAD, ele é, diferentemente, um material mais inerte a essas composições químicas, ele suporta bastante. Mas sempre nós orientamos que, se for usar um material, um fluido mais agressivo, utilizar sempre a matéria-prima virgem, que atenda a NBR ISO 21138. Se for um material de dreno, uma drenagem, que é somente água, você pode utilizar a norma do DENIT 094 de 2014, que ela é um material também de excelente qualidade, mas aquele cuidado, pessoal. A norma do DENIT permite o reprocessamento de matéria-prima, só que tem que ser permitido o mesmo fim da produção do tubo. Se vocês adquirirem um material reciclado, por exemplo, fora da produção, esse material tem que ser classificado. Não pode ser qualquer tipo de material. Você vai prejudicar na resistência do tubo, no caso. Legal, muito bacana. Inclusive, Vitor, também levando esse caso para os dutos da elétrica, eles também obedecem uma classificação normativa também. Classificações de resistência à compressão. Então, isso é importante também para o cliente saber. Então, tem tipos de obra que permitem um duto com uma compressão menor e outros que exigem um produto de maior resistência, né? Então, nós temos todas esses tipos de classificações que são da competência mais dos dutos da elétrica, tá? Sim. Bacana. E, bom, a gente já está praticamente chegando no nosso tempo, né? Já estamos indo praticamente se encaminhando para o final aqui desse bate-papo. Então, para a gente fechar, eu queria que vocês me falassem aí qual foi o projeto mais marcante que vocês já participaram, como que vocês ajudaram na execução, como vocês resolveram. Sim, no meu caso, Vitor, eu participei de um projeto aí que na minha carreira foi um dos mais importantes aí no caso, né? Porque atendemos uma grande fábrica de celulose em Jacareí, onde eles estavam com uma obra de uma rede que é de um fluido que foi tratado já numa estação de tratamento de esgoto deles lá, que é uma água que é utilizada no processo deles, então era tratada e ela depois ter o deságue no rio que passa logo abaixo. Sim. Onde eles utilizaram um tubo de concorrentes e onde não houve um pós-venda efetivo, porque estava na época da pandemia, e não houve o correto atendimento desse cliente. Então, os tubos acabaram colapsando. Sim. As 72 barras foram colapsadas. O cliente tentou contato com esse concorrente, ele não conseguiu fazer o atendimento, porque deu as desculpas que estava na pandemia. E acabou nem indo até o local para fazer o atendimento, né? Sim. Onde aí o cliente ficou insatisfeito com o atendimento deles, arrancou todas as barras, tirou todas as barras, enterrou elas, no caso, e comprou todos os materiais da Canaflex. 72 barras de tubo de 1.200 da Canaflex, né? Para fazer a substituição. Para fazer a substituição de toda a rede, né? E aí, como eu falei, época da pandemia, então nós fizemos atendimento durante a pandemia. Sim. Então estava com risco de contaminação ainda, então nós fizemos, mesmo assim, nós fizemos o atendimento desse cliente. Sim. Fiz o primeiro atendimento, onde localizei que tinha um trecho da rede com baixo recobrimento, fizemos uma orientação para fazer rever o projeto, junto ao projetista, rever esse trecho, né, do projeto, onde foi feito. E só que aí teve uma solicitação do cliente, né, dessa celulose, que como ele teve já um período complicado com esse cliente, com esse material deles, eles não queriam passar mais por isso, eles pediram: eu quero que vocês acompanhem essa obra até o final. Sim, Então fizemos um atendimento muito específico desse cliente,
justamente devido para não denegrir a imagem do tubo corrugado, Sim. mostrar que ele não teve a correta orientação para fazer a instalação. Você acha que foi um problema mais do produto ou foi mais um problema da aplicação? Pode ter ocorrido as duas coisas, né? Sim. Como a gente não pode afirmar que o concorrente está usando ou não uma matéria-prima correta, né? Tudo bem. Então, às vezes, pode ter sido problema no tubo do concorrente, às vezes pode ter sido, mas também eu identifiquei lá na obra que houve também uma falta de orientação, Sim. porque eles estavam utilizando solo saturado. Sim. E isso é muito complicado para o tubo em PAD. E aí faz a diferença a nossa participação, aí, né? Exatamente, é isso que o Raul comentou. É aí que o pós-venda bem efetivo, você consegue dar uma solução para o cliente e é um sucesso na instalação. Sim, que bacana. Então, foi em 30 dias fizemos a instalação das 72 barras, ainda com 7 curvas de 45 graus ali. Sim. E aonde, nesta obra, ainda teve aí que eu chamo da curiosidade, porque antes de finalizar a rede, ela chegou numa caixa que ela estava uma caixa cega, ela não estava aberta ainda para ser escoada para o rio. Sim. Então eles fizeram até um teste de estanqueidade na tubulação toda, Sim. colocando em funcionamento a lagoa de tratamento, enchendo os tubos até 90% da sua seção e deixando 24 horas o tubo cheio de água. Olha. Então eles fizeram uma marcação Incrível, né? no nível e só no outro dia eles foram verificar se essa marcação desceu. Se desceu é porque estava tendo vazamento. E foi um sucesso a instalação, porque a legal. marcação nem se mexeu. Já dá para você ver, como, novamente, né, o trabalho de vocês é importante porque esse cliente que ele passou por esse problema de ter que substituição dos tubos, olha o gasto que ele teve para substituir, comprar novos produtos, teve que contratar mão de obra e mais tempo, então acarreta vários problemas, né? Então a importância de ter uma pessoa profissional, um técnico para acompanhar todo o projeto, né? Exato, Vitor. É por isso que nós comentamos aí que às vezes o tubo com um custo mais baixo não é que ele vai ser o melhor da obra. Sim. Às vezes você desembolsa um pouco mais num tubo de melhor qualidade, mas você por trás do tubo de melhor qualidade ainda você tem um pós-venda muito efetivo, que isso vai levar você a uma instalação mais correta e um sucesso na instalação, que você não vai ter esses retrabalhos. Né? Lembrando que foi um período difícil, né? Difícil, exatamente. Eu da também pandemia. tive uma situação muito parecida também. Sim. No meu caso, mais dedicado à linha de dutos de elétrica, Sim. né? E, por exemplo, foi o caso de, por exemplo, uma usina eólica, né? No sertão lá da Bahia. Né? Muito interessante isso, essas experiências da gente, que também foi numa época de pandemia, onde teve essa dificuldade toda de você entrar numa obra, né, Rodrigo? Exato, para entrar na obra você tinha que fazer teste de Covid e tal. Tinha com máscara, tudo, naquela época não era fácil. Todo aparatado, né, com os EPIs. E sem falar que na obra você tem que fazer o treinamento para todo mundo que tá lá, né? Então é bastante gente, né? Sim, exato. E até legal falar dessa obra lá do interior da Bahia, onde você tinha as eólicas, né? Porque você tem quando a gente associa as renováveis, né? A gente lembra de fotovoltaicas e eólicas, né? Que são realmente as usinas que estão sendo largamente construídas aqui no Brasil, né? Desde 2012 até hoje nós estamos fazendo barulho com esse tipo de obra, né? E tem grandes redes subterrâneas de elétrica, em dutos, né? O Rodrigo sabe bem, inclusive também drenagem, que é toda obra que é impactante, que tem grandes áreas, ela acaba necessitando de drenagens. Então hoje estão se preocupando bastante com a drenagem pluvial, né? Sim. E onde a gente aplica então hoje nessas renováveis, grandes obras, tanto a linha de elétrica, dutos, para proteção dos cabos de energia, como também a parte dos tubos KNTS de grandes diâmetros e o Irrolite também. Né? Tem uma aplicação muito grande onde o cliente às vezes ele vai usar duelas de concreto. Sim. Hoje eles conseguem substituir por um Irrolite. Mesmo sendo em grande diâmetro. Exato, né? exato. Bom, pessoal, acho que aqui já conseguimos muitos insights aí de vocês sobre a aplicação, sobre algumas visitas técnicas que vocês já fizeram. Foi um prazer receber todos vocês. E, pessoal, não percam, né, próximo assunto. Estamos aqui, então, na Feira Fenazan. Venha nos visitar. Estamos hoje, estaremos aqui amanhã também, o último dia. Amanhã é dia 23, né? Estamos aqui na I1314. Então, venha conferir o nosso stand. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe a nossa próxima transmissão. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.